Quantos nós existem hoje no seu coração? Talvez você olhe para a sua vida e veja laços apertados, situações que parecem sem saída, caminhos que se confundem como um novelo emaranhado. Esses nós se formaram aos poucos. Lágrimas guardadas, palavras que feriram, noites em claro, decisões que pesam no peito. É como se cada dor tivesse dado mais uma volta na corda da sua alma, deixando tudo mais difícil de desfazer. Mas é exatamente aqui, nesse lugar da sua vida, onde tudo parece confuso e pesado, que Nossa Senhora entra. Maria não olha para o seu coração com pressa, nem com julgamento. Ela se aproxima com paciência, como uma mãe que segura as fitas da vida de um filho e, com amor, vai desfazendo uma a uma, até transformar aquele emaranhado em caminho livre. É por isso que a chamamos de desatadora dos nós, porque diante dela, até aquilo que parece impossível começa a se soltar. Talvez você tenha chegado até este momento sentindo que nada mais tem jeito. Talvez esteja cansado de tentar sozinho, cansado de rezar e sentir silêncio. Mas escute, não foi por acaso que você chegou até aqui. Maria ouviu o seu clamor. Deus acolheu as suas lágrimas silenciosas. Hoje, neste instante, Ele coloca diante de você a graça de entregar os seus nós nas mãos daquela que nunca deixa um filho desamparado. Imagine agora sua vida como um novelo cheio de laços. Cada dívida, cada doença, cada conflito familiar, cada medo escondido. Todos esses nós você segura nas mãos. Agora, devagar, entregue-os a Maria. Veja Nossa Senhora recebendo essas fitas embaraçadas e com ternura começando a desfazer cada volta, cada aperto, cada prisão. Ela não tem pressa. Ela não se assusta com a sua dor. Ela apenas acolhe, desata e transforma. Por isso eu te convido a não apenas ouvir esta oração, mas a se abrir de verdade. Permita que Maria entre na sua história. Permita que ela toque justamente aquele lugar onde você não consegue mais. E enquanto você reza comigo, declare no fundo do coração: Maria, toma os nós da minha vida. Desata o que eu não consigo mais. Faz da minha dor um testemunho de vitória. Hoje não estamos aqui apenas para falar dos seus problemas. Estamos aqui para entregá-los. Para que aos pés da Mãe, aquilo que parecia perdido seja reordenado. Para que cada nó se transforme em graça. Para que cada lágrima se torne em oração. E agora, juntos, vamos começar este caminho de entrega. Porque mesmo que você ainda não veja, já há algo acontecendo no invisível. Maria já está passando à frente. E nenhum nó é impossível para ela desatar. O nó da solidão silenciosa. Há noites em que o coração pesa como se carregasse um segredo impossível de partilhar. São horas longas quando a casa está em silêncio e você se percebe só, com pensamentos que ninguém conhece e lágrimas que ninguém vê. Essa solidão dói mais do que qualquer ferida no corpo. É como estar em meio a um deserto, ouvindo apenas o eco da própria dor. Mas até a solidão tem um lugar na vida espiritual. Maria também conheceu esse silêncio. Ao pé da cruz, quando parecia que tudo estava perdido, ela permaneceu de pé sozinha diante do sofrimento mais profundo. Nenhuma palavra poderia consolar. Nenhuma presença humana poderia aliviar. Ainda assim, Maria confiou. E por que confiou? O silêncio não foi vazio. Foi encontro com Deus. Talvez você se pergunte: o que fazer quando ninguém entende o peso que carrego? A resposta está nesse mistério. A solidão pode se tornar o lugar mais íntimo de encontro com o Senhor. Na ausência de tudo, é a presença dele que se revela. No silêncio da noite, a voz de Deus se faz ouvir. E Maria não deixa você passar por isso sozinho. Imagine-a agora entrando no seu quarto, sentando-se ao seu lado, como uma mãe que não fala muito, mas que segura a sua mão para que você saiba: estou aqui. Nesse gesto silencioso, a solidão começa a perder força. Você não está abandonado. Você não está esquecido. Por isso eu te convido a transformar o seu espaço de dor em altar. Acenda uma vela, ainda que pequena, e diante dela reze uma Ave Maria. Quando a chama brilhar, veja no seu coração a presença da Mãe que intercede por você, trazendo consolo onde antes havia apenas vazio. Cada palavra da Ave Maria é como um fio de luz que atravessa a noite escura. E enquanto você reza, repita no íntimo: eu não estou só. Maria está comigo. Deus está comigo. Mesmo na noite, a esperança permanece acesa.
Repita até que essa verdade entre na sua alma, porque é ela que desata o nó da solidão silenciosa. E quando o coração começa a experimentar esse consolo, abre-se espaço para o próximo passo. Pois há um nó que prende não fora, mas dentro de nós, o nó do orgulho que impede a graça. Existem fardos que não se tornam mais leves porque insistimos em carregá-los sozinhos. É como se o coração dissesse: eu consigo resolver, eu não preciso de ajuda. Mas quanto mais tentamos, mais apertado o nó fica, mais pesada a vida se torna. Esse é o peso do orgulho. Ele não aparece sempre em palavras, mas na forma como nos fechamos diante de Deus e dos outros, acreditando que basta a nossa força. A palavra nos recorda: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele no tempo oportuno vos exalte. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. A humildade abre a porta da graça. O orgulho a mantém trancada, enquanto o coração insiste em resolver sozinho. A mão de Maria não pode desatar o que nós mesmos nos recusamos a soltar. Talvez o maior nó não esteja nas circunstâncias da vida, mas dentro do coração que não se entrega. Quantas vezes rezamos, mas ainda seguramos firmemente a corda do problema, como se tivéssemos medo de largar. É nesse gesto inconsciente que o orgulho se revela. Quando acreditamos que nossa inteligência, nossa experiência ou nossa força serão suficientes para desfazer o emaranhado. Mas Maria, com suavidade, nos ensina outro caminho. Imagine agora as suas mãos cerradas, segurando com força o peso da vida. Veja Nossa Senhora se aproximando e com ternura abrindo seus dedos um a um. E à medida que suas mãos se abrem, o fardo cai ao chão e o coração se torna mais leve. É nesse gesto simbólico que a graça encontra espaço para agir. Entregar-se não é sinal de fraqueza, é sinal de confiança. É declarar: Senhor, eu não consigo sozinho. Maria, eu preciso da tua intercessão. Desata este nó que minhas mãos não alcançam mais. Diga isso em voz baixa, ou apenas em pensamento, mas diga. Porque cada palavra de entrega é como uma chave que abre a porta fechada pelo orgulho. E quando o coração aprende a soltar, a graça começa a fluir. O que parecia pesado se torna possível. O que parecia impossível começa a se mover. Maria toma o nó, segura-o com firmeza e com paciência, o desfaz. Assim, depois que o orgulho é vencido, o coração encontra liberdade para olhar para trás e reconhecer outra prisão. Os nós da memória ferida, que continuam a sangrar mesmo depois de tantos anos. É para lá que seguimos agora. Oremos juntos agora para pedir a Nossa Senhora desamarrar todo o nó da memória ferida. Há lembranças que permanecem vivas, como se tivessem acontecido ontem. Palavras ditas em um momento de raiva. Rejeições que deixaram marcas. Decepções que se transformaram em feridas abertas dentro da alma. Muitas vezes, essas memórias se tornam como nós apertados que o tempo não consegue soltar. São recordações que pesam no coração e impedem que a vida avance em paz. Maria conhece esse mistério da memória. O Evangelho de São Lucas nos diz que ela guardava e meditava tudo em seu coração. Maria não apagava os acontecimentos, mas os apresentava a Deus, permitindo que até a dor fosse iluminada pelo Espírito. Isso nos ensina que até as memórias mais dolorosas podem ser desatadas quando entregues nas mãos da Mãe. Talvez você ainda carregue lembranças de palavras duras, de gestos que feriram, de sonhos que não se realizaram. E quando essas lembranças vêm, é como se a alma se rasgasse de novo. Mas agora, imagine Maria como uma costureira paciente, que pega esse tecido rasgado e, ponto a ponto, começa a restaurá-lo. O que antes era ferida, aos poucos se torna cicatriz. E a cicatriz, com o tempo, se transforma em testemunho de vitória. Entregar a memória ferida não é esquecer. É permitir que o amor de Deus a transforme. É dar a Maria o direito de tocar essas recordações, para que o que antes era peso se torne leveza. O que antes era amargura se torne aprendizado. O que antes era choro se torne oração. Você pode até se lembrar de cada detalhe da dor, mas já não será a mesma pessoa ao recordá-la, porque Maria estará presente nessa lembrança e o Espírito Santo derramará consolo onde antes havia apenas tristeza. Se quiser, escreva em um papel o nome dessa ferida ou dessa pessoa que marcou sua história. Coloque esse papel diante da imagem de Nossa Senhora, como quem entrega definitivamente
algo que não consegue mais carregar. É um gesto simples, mas poderoso, porque simboliza que a memória já não está nas suas mãos, mas nas mãos da mãe que sabe transformar. E quando a memória começa a ser curada, a alma respira aliviada. Mas ainda resta outro nó que tantos de nós enfrentamos, o nó das portas fechadas, quando parece que tudo o que tentamos não dá certo e todos os caminhos permanecem trancados. Às vezes em nossa vida parece que todas as portas se trancaram diante de nós. Você envia currículos e não é chamado. Sonha com a reconciliação de alguém querido, mas o coração do outro permanece fechado. Deseja um futuro diferente, mas o caminho parece bloqueado por muros invisíveis. Essa experiência de impotência é um dos nós mais difíceis de suportar, porque nos dá a sensação de que fomos rejeitados, esquecidos, excluídos das promessas da vida. Mas a fé nos lembra uma verdade esquecida. Jesus é a porta. João 10:9. Se ele é a porta, então nenhuma chave humana pode determinar o que ficará aberto ou fechado. E Maria, como mãe que conhece os caminhos do Filho, nos conduz até essa verdade. Aquilo que o mundo fecha, Deus pode abrir. E aquilo que o mundo abre, se não for para o nosso bem, Maria pode fechar para nos proteger. Às vezes, uma porta fechada é mais proteção do que rejeição. Oportunidades que não se realizaram podem ter evitado sofrimentos maiores. Relacionamentos que não prosperaram podem ter sido preservação da sua paz. Processos que não avançaram podem ter sido um cuidado divino para que você não desse um passo em falso. Maria, que enxerga além de nós, sabe quando é hora de esperar, quando é hora de insistir e quando é hora de seguir outro caminho. Imagine-a agora diante de você com uma chave dourada nas mãos. Essa chave não abre apenas portas visíveis, mas também portas invisíveis, da esperança, da confiança, da providência de Deus. Veja Maria girando essa chave suavemente e abrindo diante de você aquilo que estava fechado. Onde antes havia apenas silêncio, surge uma oportunidade. Onde antes havia apenas negação, surge um caminho. Onde antes havia apenas escuridão, a luz começa a entrar. Diante da sensação de rejeição, reze com Maria o Magnificat. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Essa oração é um hino de confiança em meio às incertezas, um canto que proclama que Deus não abandona os seus filhos. Cada vez que você a recita, é como se lembrasse à sua alma que o céu continua no comando, mesmo quando as portas da terra parecem fechadas. E quando você se coloca diante da mãe com essa confiança, percebe que não está preso ao que o mundo decide. Sua vida está nas mãos de Deus. E se hoje algumas portas ainda não se abriram, confie que no tempo certo, Maria conduzirá você até a passagem que ninguém poderá impedir. Mas, entre todas as portas, há uma que se abre ou se fecha dentro de nós mesmos, a porta da fé. E quando ela está enfraquecida, todo o resto perde o brilho. É sobre esse nó que vamos meditar agora. Você já teve aquela sensação de que rezar parece ser inútil? Você dobra os joelhos, pronuncia palavras, mas sente como se o céu permanecesse fechado. Nessas horas o coração se pergunta: será que Deus me ouve? Será que Ele realmente se importa comigo? Essa sensação de abandono é um nó profundo, que vai apertando pouco a pouco a confiança, até que a fé, antes firme, começa a vacilar. Mas até os discípulos de Jesus experimentaram isso. Eles caminharam ao lado do Mestre, viram milagres diante dos olhos e ainda assim pediram que a fé não é uma conquista definitiva, nossa fé, mas um dom que precisa ser renovado todos os dias. É como uma chama que, se não for alimentada, pode enfraquecer. E aqui Maria se aproxima mais uma vez. Ela que acreditou mesmo sem entender, que permaneceu firme mesmo diante da cruz, vem até nós com uma vela acesa nas mãos. Essa vela simboliza a fé viva, que não depende do tamanho da chama, mas da certeza de que ela não se apagará. Veja-a colocando essa luz em suas mãos, para que mesmo na noite mais escura, você tenha algo que ilumine o caminho. A fé não cresce apenas quando recebemos respostas. Muitas vezes, ela cresce justamente quando não vemos nada, mas ainda assim escolhemos confiar. É por isso que o coração aprende a agradecer antes de ver a graça. Quando você se levanta pela manhã e mesmo sem respostas diz:
Obrigado, Senhor, porque sei que já estás agindo. Algo muda dentro de você. Esse gesto simples é como soprar sobre a chama da fé, fazendo-a arder com mais força. Repita dentro de si: mesmo sem ver, eu creio. Mesmo sem sentir, eu confio. Mesmo sem entender, eu agradeço. Cada repetição é um golpe contra o nó da dúvida. Cada palavra é uma espada que corta as amarras da incredulidade. Aos poucos, a fé que parecia apagada volta a se acender. E quando a fé renasce, todos os outros nós começam a se soltar com mais rapidez. Porque a fé é a chave que abre os caminhos, sustenta no deserto, consola na solidão e fortalece no sofrimento. É com ela que agora daremos o próximo passo: entregar todos os nós da vida nas mãos de Maria, numa oração de entrega total. Neste momento, diante da presença amorosa da Mãe, recolhemos todos os nós da nossa vida. Não apenas aqueles que reconhecemos facilmente, mas também os que estão escondidos, guardados no fundo do coração. Cada lágrima não enxugada, cada medo não confessado, cada dor não compreendida, tudo isso agora é colocado nas mãos de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Feche os olhos da alma e imagine Maria recebendo de você esse emaranhado de laços. Veja-a segurando cada nó com paciência, sem se assustar com a confusão da sua vida, sem desprezar a sua dor. Com delicadeza, ela começa a trabalhar, desfazendo o que parecia impossível. Enquanto seus dedos espirituais se movem, a graça de Deus vai penetrando em cada detalhe da sua história. Ore comigo em silêncio profundo. Mãe Santíssima, desata agora os nós da minha vida. Recebe em tuas mãos as minhas dores, as minhas perdas, as minhas feridas, as portas fechadas e a minha fé enfraquecida. Coloco tudo diante de ti, confio em ti, espero em ti. Repita em seu coração: eu creio, eu recebo, eu declaro. Essas palavras são como marteladas na muralha da dúvida. Cada vez que você as pronuncia, mais uma pedra cai, até que a confiança renasce plenamente. Sinta agora a leveza de estar nas mãos da Mãe. É como se o peso que você carregava fosse sendo tirado de sobre os ombros. O coração respira, a alma descansa, porque já não é você quem luta sozinho, mas Maria que intercede diante do trono de Deus em seu favor. E à medida que essa entrega se aprofunda, uma nova etapa começa. A batalha espiritual se inicia, pois os nós não são apenas humanos, mas também espirituais. E é preciso invocar a força do céu para romper as correntes do mal. Há nós que não se formaram apenas pelas circunstâncias da vida, mas também pela ação do mal. Inveja, feitiçaria, olho gordo, maldições hereditárias. Tudo isso pode se tornar como correntes que tentam prender a alma e impedir o avanço da graça. Mas diante desses nós, Maria não recua. Ela chama o príncipe dos exércitos celestes, São Miguel Arcanjo, para lutar ao nosso lado. Neste instante, imagine a cena: correntes pesadas tentando segurar seus passos, enquanto Maria o cobre com seu manto luminoso e São Miguel ergue a espada em sua defesa. Cada golpe de luz rompe os elos. Cada oração pronunciada abre espaço para a vitória. Não há força do mal que resista quando a intercessão de Maria e o poder de São Miguel se unem em favor dos filhos de Deus. Reze em silêncio profundo. Eu renuncio agora a toda inveja lançada contra mim. Eu renuncio ao olho gordo, à feitiçaria, às maldições hereditárias que pesam sobre minha família. Pelo poder do nome de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria e pela espada de São Miguel eu declaro: nenhum mal terá poder sobre mim. Veja em sua mente as correntes se quebrando, os grilhões caindo por terra, as sombras se dissipando diante da luz. Sinta a presença do arcanjo à frente, abrindo caminho, defendendo sua casa, protegendo sua família. E Maria, com o manto estendido, envolvendo você por inteiro, para que nenhuma seta do inimigo encontre lugar. Repita dentro de si: São Miguel ergue sua espada em minha defesa. Maria me cobre com seu manto. Eu creio, eu recebo, eu declaro. Essas palavras não são apenas frases, mas decretos de vitória. Elas afirmam a autoridade de Deus sobre toda a sua vida. E quando a batalha é travada e vencida, algo novo começa a acontecer. Porque depois que as correntes são quebradas,
os caminhos se abrem. E Maria, como mãe que guia os filhos, conduz você para as estradas que antes pareciam bloqueadas. Depois que as correntes espirituais são quebradas, uma nova realidade começa a se formar diante dos olhos da fé. Os nós que pareciam trancar a vida já não têm mais força, e agora Maria passa à frente, abrindo portas, guiando passos, desatando laços invisíveis. Onde antes havia bloqueios, surgem oportunidades. Onde antes havia fechamento, surgem possibilidades. Quantos têm chorado por um emprego que não vem, por uma porta de sustento que parece sempre fechada? Quantos carregam no coração o peso de uma enfermidade sem resposta, ou de relacionamentos que se romperam? Esses são nós que sufocam, que fazem o coração acreditar que nada mais pode mudar. Mas quando Maria entra em ação, a história começa a se reescrever. Imagine a mãe caminhando à sua frente como quem abre uma estrada em meio a pedras e espinhos. Veja-a empurrando as portas que estavam fechadas, girando a chave dourada que Deus lhe confiou. Cada passo dela é um passo seu. Cada vitória dela é também sua. Porque Maria não caminha sozinha, mas leva consigo cada filho que confia em sua intercessão. E assim como cantou no Magnificat, Maria proclama também sobre a sua vida: o Senhor fez em mim maravilhas. Esse mesmo Senhor deseja fazer maravilhas em você. Ele deseja abrir a porta do sustento, restaurar a saúde, reerguer o que estava caído, reconciliar o que parecia perdido. E tudo isso acontece quando Maria intercede, porque nenhum nó é impossível para ela desatar. Reze no fundo do coração: Senhor, abre os meus caminhos. Maria passa à frente das minhas necessidades. Onde houver bloqueios, derrama a tua luz. Onde houver silêncio, traz a tua resposta. Onde houver desespero, dá-me esperança. Enquanto essa oração é feita, imagine portas se abrindo diante de você. Portas de trabalho, portas de saúde, portas de reconciliação. Veja cada uma delas sendo destrancada pela chave que Maria segura. E sinta a paz de quem sabe que a mãe está conduzindo cada detalhe da sua vida. E quando os caminhos se abrem, o coração encontra espaço para uma obra ainda mais profunda. Porque não basta que portas externas sejam abertas, é preciso que a alma seja curada por dentro. Por isso, seguimos agora para a cura interior, onde Maria toca as feridas que ainda sangram e as transforma em testemunho de vitória. Depois que as portas começam a se abrir, há algo que precisa ser transformado no mais íntimo da alma. Porque não adianta apenas que os caminhos externos sejam restaurados, se dentro do coração ainda permanecem feridas que sangram. A cura interior é como um bálsamo divino que Maria aplica sobre as cicatrizes da alma, permitindo que o passado não aprisione mais o presente. Todos carregamos marcas, palavras que nos diminuíram, rejeições que nos machucaram, fracassos que deixaram vergonha. Essas feridas, quando não são curadas, continuam a nos prender, mesmo quando a vida parece avançar. São vozes que dizem: você não é capaz, você não merece, você não vai conseguir. Mas essas vozes não vêm de Deus. O Senhor nos chama de filhos amados e Maria, como mãe, repete em nosso coração: você é precioso aos olhos do Pai. Nesse momento, imagine Maria se aproximando de você com uma veste branca em suas mãos. Essa veste foi rasgada pelas dores do tempo, mas ela começa a costurar cada pedaço com paciência. Onde havia rasgo, ela coloca um ponto de amor. Onde havia mancha, ela cobre com pureza. Onde havia vergonha, ela borda dignidade. E assim, pouco a pouco, a roupa da sua alma é restaurada. Faça uma oração silenciosa: Senhor, cura as feridas do meu passado. Liberta-me das lembranças que me aprisionam. Dá-me coragem para perdoar quem me feriu e força para também me perdoar. Pela intercessão de Maria, transforma minha dor em testemunho, minha ferida em cicatriz de vitória. Ao rezar assim, o coração se abre para o perdão. E o perdão é uma das maiores curas que podemos receber. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, mas é não deixar que a lembrança continue a envenenar a alma. Perdoar é soltar o nó que ainda nos prende ao que já passou. Repita em silêncio: eu perdoo. Eu libero. Eu me liberto. Cada palavra é como uma tesoura espiritual cortando os laços da amargura. Cada frase é um passo em direção à liberdade. E quando a alma começa a ser curada, a fé se fortalece ainda mais. É nesse estado de confiança
que podemos proclamar com toda a força do coração, os decretos de fé que confirmam nossa vitória. A oração que brota do coração precisa ser confirmada com palavras de confiança. Quando proclamamos em voz alta, não falamos apenas para nós mesmos, mas também para o céu e para as trevas que tentam nos oprimir. Cada decreto de fé é como uma espada que corta dúvidas, como uma chave que abre portas, como um selo que confirma a vitória já iniciada. Por isso, com o coração erguido diante de Deus e com Maria intercedendo por nós, declare: eu creio. Diga isso não como um simples pensamento, mas como uma verdade gravada em sua alma. Mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias, mesmo quando os olhos não veem nada, repita com firmeza: eu creio. Porque a fé não depende do que se vê, mas do que se espera. Agora proclame: eu recebo. Recebo a cura que vem do alto. Recebo a paz que excede todo o entendimento. Recebo a libertação que já começou a acontecer em minha vida. Recebo as bênçãos que Maria está trazendo pelas mãos de Jesus. Essa declaração abre espaço para que a graça seja acolhida, não amanhã, mas agora. E finalmente proclame: eu declaro. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu declaro que minha casa está sob a proteção de Maria. Eu declaro que os meus caminhos estão abertos pela mão de Deus. Eu declaro que minha vitória já começou. Cada vez que você repete, mais o céu se alinha à sua oração e mais sua alma se fortalece diante das batalhas. Essas palavras curtas, ditas com fé, são como pilares que sustentam a vida espiritual. Elas se tornam resposta contra a dúvida, força contra o desânimo, luz contra as trevas. Repita quantas vezes forem necessárias, até que sua alma esteja tomada por essa certeza. A vitória já começou pelas mãos de Nossa Senhora. E quando proclamamos a fé, o próximo passo é natural: agradecer, porque o coração que crê não espera o milagre acontecer para louvar. Ele já se alegra antecipadamente, sabendo que Deus está agindo mesmo no invisível. Quando a fé é proclamada, o coração se abre para um gesto poderoso: agradecer antes mesmo de ver o milagre. A gratidão antecipada é a linguagem da confiança. É como dizer: Senhor, eu ainda não vejo, mas já creio. Eu ainda não toco, mas já recebo. Eu ainda não entendo, mas já agradeço. É nesse movimento que a alma se fortalece e que o céu se apressa em agir. Quantas vezes esperamos que a bênção chegue para então louvar? Mas o verdadeiro louvor nasce no meio da espera. Maria nos ensina isso. Ao cantar o Magnificat, ela ainda não via todas as promessas cumpridas, mas já dizia: o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Essa confiança plena é o modelo para o nosso coração. Agradeça agora, mesmo que tudo ao redor ainda pareça igual. Diga no íntimo da sua alma: obrigado, Senhor, pela cura que já começou. Obrigado, Maria, porque já estás desatando os nós da minha vida. Obrigado, São Miguel, porque já ergues a espada em minha defesa. Obrigado, Deus, porque mesmo sem ver, eu já sinto que algo mudou. A gratidão não é apenas uma atitude espiritual, é também uma arma contra a dúvida e contra o desânimo. Quando você agradece, sua alma proclama que a vitória é certa. Quando você agradece, sua mente declara que a espera não é em vão. Quando você agradece, o seu coração se alinha ao coração de Maria, que sempre confiou no agir de Deus. Repita em silêncio: eu agradeço, eu confio, eu espero. Cada palavra é como uma oferta colocada no altar do Senhor. E é essa oferta que atrai a graça, porque Deus se alegra em ver um coração que louva mesmo antes de receber. E assim, chegamos ao final desta oração, não com tristeza, mas com certeza. Certeza de que os nós estão sendo desatados, de que a vitória já começou, de que Maria está passando à frente. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus